Ananias, a gente tem sempre o receio de tentar ficar analisando as provas sobre as nossas capacidades. Agora, tem uma outra lição muito interessante aqui do livro Escolhidos, que às vezes ele não está totalmente aqui no livro, mas também está fora. É que havia um espaço vazio de aproximadamente 900 metros que separavam a arca do povo. Você percebe? Você leu isso? Você viu aqui? Por quê? Aí a gente fica olhando assim. Por que será que tinha um espaço? Era para que todo o povo visse o que Deus tinha que fazer. Então a arca estava quase 1 quilômetro à frente, né? Os sacerdotes eles foram entrando na água e a água foi abrindo. Isso quer dizer que é preciso deixar Deus agir, sabe, Ananias? Às vezes a gente tem que olhar o problema por outra perspectiva. Vou dar um exemplo, como eu falei com meu padrasto. Isso. Meu padrasto, ele veio a falecer dormindo. Aí a gente conversando com a minha mãe. E se minha mãe tivesse ido trabalhar num dia normal, porque foi feriado, segunda-feira lá também nos Estados Unidos, Labor Day, e chegasse à noite e visse ele já depois de horas ali, né? Olha que difícil seria. E se ele tivesse ficado com sequelas por dias e dias no hospital sofrendo? Também seria terrível. E se ele adquirisse uma doença como o Covid e viesse a passar dias e dias sofrendo e prejudicando a família? Ele descansou. O policial que atendeu o meu padrasto, minha família, ele disse, olha, ele vinha falecer com essa condição, né? Mais ameno, menos sofrido. Pode ser que tenha alguém que esteja assistindo aqui e, infelizmente, o seu parente veio a morrer numa morte trágica. Mas eu gosto de pensar que ninguém morre de véspera, Ananias. Todo mundo tem o seu tempo, a qual Deus está coordenando sobre todas as coisas, né? Então aqui eu observo que a gente às vezes precisa sair um pouco do ângulo do problema para a gente poder observá-lo. E essa distância que existe entre o povo e a arca me dá essa condição de eu me distanciar um pouquinho do problema. Calma lá, será que eu estou olhando por todos os ângulos? Será que é maldição ou é bênção? Porque às vezes está muito perto, eu posso estar pensando que é uma maldição. Se eu me distanciar um pouquinho e começar a olhar por todos os ângulos possíveis, eu posso encontrar uma bênção enorme. Uma proteção, um milagre. Eu posso enxergar o cuidado de Deus, aonde eu hoje estou olhando a ausência de Deus. Por isso que eu digo que essa prova aqui, esse capítulo, ele fala muito sobre o poder de Deus na minha vida, na minha história. E todos nós temos que ter a nossa experiência, não é a experiência do outro, não. Moisés teve a experiência dele, Josué precisava ter a experiência dele. E aí tem uma parte aqui mais para frente que fala que no momento que eles estavam atravessando o Jordão, 12 homens, um de cada tribo, pegou uma pedra do leito do rio e depois eles formaram um monumento no acampamento além do rio. E se tornou um altar essas pedras. Na verdade, Ananias, não foram 12 pedras tiradas do leito do rio. Se você ler o livro de Josué capítulo 3, você vai ver que foram 24 pedras retiradas do leito do rio. 12 pedras foram tiradas por 12 homens e Josué tirou 12 pedras. Ele tirou 12 pedras. Aí você pensa assim, nossa, tem gente que tem coleção de tanta coisa, né? Tem gente que tem coleção de dinheiro, de moeda, de selos, diversas coisas, né? De pins de geladeira, de lugares que passaram. Mas Josué foi colecionar pedra. Pedra do fundo do rio? Para quê? Para que pedra de fundo de rio serve? Para nada. Você chuta a pedra, você joga a pedra. Não tinha valor aquelas pedras, elas não eram pedras preciosas. Mas aqui tem uma grande lição para a gente. Aquelas pedras foram tiradas do fundo do rio para se tornarem monumentos de honra ao Senhor. De lembrança da forma como Deus protege e guia seu povo. Do milagre que Deus fez na vida deles naquele exato momento. A mesma coisa a gente pode trazer para a nossa vida. Satanás quer pegar a vida de cada um de nós e lançar no fundo do rio. Ele não se importa contigo. Ele não se importa comigo. Ele quer que a gente apodreça no fundo do mar. Ele não tem interesse nenhum na nossa salvação. E muitas vezes nós nos sentimos como pedras lançadas no rio.
sem valor, sem expectativa, cheias de limo, chutadas, largadas. A gente se sente sozinho, sem expectativa, sem esperança, lá no fundo do rio. Pois bem, para Deus é diferente. Se ele tiver que tirar toda a água de um rio para pegar você, para pegar eu, para pegar qualquer um de nós, e transformar em um monumento para ele, ele pode fazer e ele quer fazer. Então, se eu me sinto hoje uma pedra no meio do rio, sem valor, sem expectativa, sem esperança, com os meus problemas, me afundando, me afogando, é só me colocar na mão de Deus, ele vai me retirar do leito do rio, vai me colocar às margens e vai fazer um lindo monumento para a sua glória. Então, os milagres que Deus está disposto a fazer em nossas vidas, a libertação, as soluções que Deus tem para nós, vão muito além da visão que a gente tem hoje, do problema, ou de quanto de água tem sobre a minha cabeça. Se eu me colocar nas mãos dele, ele pode transformar tudo o que está acontecendo num monumento para a sua glória. E aí que é o bacana dessa história, como ele fecha, né? Que os pés de Israel estavam pisando na terra prometida porque Deus o fez. E aí eles tinham um monumento de lembrança. E Josué fala disso, para que as novas gerações olhassem ali as pedras e dissessem assim, nossa, o que aconteceu ali? O que representam essas pedras? Representam a libertação do Senhor. Então, quando as pessoas olharem para a gente, né, Ananias, que nós possamos ser monumentos de honra e glória do Senhor, que vejam, mas como que você está em pé? Como que você está permanecendo firme? Aí você não tem condições, é a sua vida. Você é um monumento para a honra e glória do Senhor. A própria Páscoa, né, também, ela é um memorial disso. Né? Sim, e aí a gente tem essa celebração da Páscoa. Aqui tem uma outra bênção interessante, né, Ananias? Que quando assim que eles colocaram o pé e comemoraram a Páscoa, Deus abençoou o povo, tirou o conceito da escravidão e a partir daquele momento eles não tiveram mais o maná cessou. Eu acredito que muita gente só sabia cozinhar maná. Era suco de maná, pavê de maná, bolacha de maná, pizza de maná, pão de maná, suco, batida, shake, hambúrguer de maná, tinha tudo de maná. O pessoal se especializou em maná. Aí, de repente, maná cessa. Nossa, teve gente que no dia seguinte foi reclamar, Moisés, onde já se viu um negócio desse? Acabou o maná, eu só sei mexer com maná, só sei que mexer maná. E o texto bíblico diz que naquele ano eles já começaram a receber os produtos da terra. Deus os abençoou de outras formas. Às vezes a gente só está tendo a expectativa em cima de uma resposta só. A gente quer que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo daquela forma, daquele jeito. Eu estou pedindo para Deus me dar uma bênção de poder ver minha família. E quem disse que Deus vai me dar? Esta bênção. Mas não quer dizer que Ele não vai me abençoar. E eu tenho que estar aberto, disposto a ouvir do Senhor o que Ele quer me abençoar. Então, às vezes eu estou fixo em cima de uma única entrada, de uma única solução, e Deus está provendo outras. E meus olhos não estão disponíveis para isso. É preciso novamente se afastar uns 900 metros, que nem a arca estava, 900 metros, olhar por outro ângulo e falar, nossa, Deus está me reservando uma outra bênção ali. Então, aquela solução que eu estou provendo para meus relacionamentos, aquela visão de lugar para trabalhar, às vezes eu estou fazendo um concurso, tentando. Será que Deus não está provendo outra bênção em outro lugar? É uma questão de perspectiva. Para mim, é tudo uma questão de perspectiva. Né? Se você der um pouquinho mais de distância para Deus, Deus é capaz de mostrar uma outra bênção para você. Está reclamando do maná? Cara, o maná teve um momento dele. Agora Deus tem outra bênção para te dar. Tá triste porque acabou a pizza de maná? Vá atrás de outros alimentos. Deus tem muitas bênçãos para conceder a cada um de nós. É só a gente ter disponibilidade para aceitar as bênçãos que o Senhor tem. Como diz um pastor amigo, deixar Deus ser Deus, né? Isso mesmo. É uma dificuldade nossa, né? Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Você me fez lembrar também de um verso de 1 Tessalonicenses 4, verso 13, e na parte final do verso, né, quando ele faz menção pedindo para que não sejamos ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu também, meu pai descansou aos 72 anos, e aí você me fez recordar. Mesma idade, hein, Ananias? Pois é.
E aí eu fico pensando, e é justamente o que você disse. A diferença, existe tristeza para quem não tem esperança, e existe a tristeza daqueles que têm esperança. E louvado seja Deus que Ele trouxe essa esperança. E quem encheu o nosso coração de esperança não é uma promessa de Ananias, que pode Não. falhar, não é uma promessa de Avelino, é uma promessa daquele que é fiel e não tem sombra de variação, né? Então, com Ele, nós temos a segurança de que aquilo que esperamos, com paciência, nós iremos receber e aguardamos a manhã gloriosa em que não haverá mais pranto e nem dor. Sim. Israel já pôde contemplar a concretização, apesar de sua rebeldia durante de tanto tempo, pôde contemplar a concretização da promessa de Deus, né? E isso nos faz também, ao meu ver, a olharmos para frente e saber, poxa, se Deus esteve conosco no passado, Ebenezer, louvado seja Deus porque até aqui nos tem guiado, certamente nos guiará em relação ao nosso futuro, né? Ô, Ananias, o pastor Marlon, que é o tesoureiro aqui da divisão, ele me ligou antes de ontem, perguntou como eu estava, e ele falou que o pai dele veio assim a descansar rapidamente. E aí ele falou, lembrou de uma promessa do Espírito de Profecia. Ellen White diz que nos últimos tempos o Senhor recolheria aqueles que poderiam ter dificuldade no momento de tribulação. Eu creio nisso, essas palavras são fundamentais, é por isso que eu digo novamente, a morte nos iguala. Você pode viver, achar que vai viver eternamente, a morte nos iguala, porque torna-nos pó. Todos, rico, pobre, com condições, sem condições, com influência, sem influência. Não importa quantos seguidores você tem no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, a morte nos iguala. Não tem gaveta, não tem caixão com gaveta. Somos todos iguais, somos pó. Nesse momento, a diferença é a esperança. Em quem você confia? No que você acredita? Aí que os meninos se separam dos adultos. Aí que a gente vê a coisa acontecer. Então, que você tenha esperança, que você não espere ter um momento de dificuldade para você abrir o olho e falar, poxa, tá faltando fé no meu estoque de fé. Não. Alimente-se agora. Amém. Eis o momento de enchermos nosso jarro da vida. Que maravilhosa mensagem aí que você compartilhou conosco. O pessoal aqui já teve diversas manifestações dizendo que estará orando por você por este momento. Muito obrigado, pessoal. Orem mesmo, porque o cabelo alaranjado lá tem que liberar minha ida, se for possível. Ajuda nós, Trump, libera aí. Vamos pedir a Deus que conduza esse momento. Você poderia fechar conosco com oração? Vamos, Ananias. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque essas histórias na Bíblia foram descritas por pessoas que queriam deixar uma mensagem ao futuro para todos nós também. Deus pode fazer um milagre de acordo com as dificuldades que estamos passando. Deus tem poder de abrir o mar que seja, o rio que seja, o oceano que for, para salvar seus filhos. Se tem alguém aqui que se sente como uma pedra no leito do rio, lá no fundo, nas profundezas do mar, que a vida tem surrado, tem batido, tem trazido desesperança e dificuldade, que o Senhor pegue esta vida e o Senhor remova todas as dificuldades para transformá-las em monumentos para a sua honra e sua glória. Abençoa o Ananias, cuida da vida dele hoje, abençoa os seus passos, suas decisões, seus sonhos e planos. Faz desse servo do Senhor um monumento para a sua glória e para a sua honra. A todos aqueles que estão conectados neste momento, também torna o Senhor uma bênção. Levanta-os para a honra e glória do seu nome. E também aqueles que vão se conectar e assistir essa live depois, que eles sejam tocados e sintam que o tamanho da dificuldade é proporcional ao imenso poder que Deus tem. Nos abençoe, nos conduz nesse dia, abre as portas que necessitamos e que vivamos na esperança do seu breve regresso para colocarmos nossos pés na Canaã, na terra prometida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.